Realidades paralelas não estão no futuro. Elas existem agora, simultaneamente, ocupando o mesmo espaço, mas em frequências diferentes. Você não se move entre elas caminhando no tempo, você se move mudando o estado interno a partir do qual observa a vida. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. Antes de algo ser observado, ele é pura possibilidade. Todas as versões existem ao mesmo tempo. Mas no instante em que existe observação, a possibilidade se transforma em realidade. E isso acontece o tempo todo, inclusive agora, enquanto você escuta ou lê isso. O detalhe que quase ninguém percebe é que não é o mundo que muda primeiro. É o observador. Se você observa a vida sempre a partir do mesmo estado emocional, das mesmas crenças e dos mesmos pensamentos automáticos, você colapsa sempre a mesma linha temporal. Por isso parece que os dias se repetem, os problemas mudam de nome, mas a sensação é sempre a mesma. Você não está preso ao destino. Você está preso ao observador que você se tornou. E é exatamente por isso que técnicas como visualização, afirmação ou pensamento positivo falham para tantas pessoas. Não é porque elas não funcionam, é porque estão sendo usadas por um observador antigo tentando acessar uma realidade nova. E isso não funciona, porque o observador é a causa e a realidade é apenas o efeito. A física quântica já demonstrou que a realidade não se forma até ser observada. Mas ninguém te explicou que existem infinitas versões de você observando a vida ao mesmo tempo. E a versão que você acorda todos os dias é simplesmente a que você colapsou no dia anterior. A maioria das pessoas acredita que a realidade é fixa, sólida e independente da consciência, mas a ciência moderna mostrou o contrário. O experimento da dupla fenda revelou que partículas subatômicas se comportam como ondas quando não são observadas, existindo em múltiplos estados simultaneamente. No momento em que um observador aparece, elas se tornam partículas e escolhem um único caminho. A simples observação define o que antes era apenas potencial. E se isso acontece no nível mais fundamental da matéria, por que não aconteceria na sua vida? Você é o observador da sua própria realidade. Cada pensamento que você sustenta, cada emoção que você sente, cada crença que você carrega é um ato de observação contínuo. Você não está apenas reagindo ao mundo. Você está colapsando uma versão específica dele o tempo todo. O grande problema é que a maioria das pessoas não percebe de onde está observando. Você acorda pela manhã e antes mesmo de levantar da cama já está imerso em pensamentos automáticos. Preocupações, lembranças do passado, ansiedade pelo futuro. Você pega o celular, consome notícias negativas, compara sua vida com a dos outros, revive frustrações antigas. E sem perceber, começa o dia observando a realidade a partir da falta, do medo e da escassez. O universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você observa com consistência. Ele não julga, não recompensa e não pune. Ele apenas reflete. Se o observador está em medo, a realidade refletida será uma realidade onde o medo faz sentido. Existem outras versões de você, em outras linhas temporais, onde você já superou o que hoje parece impossível. Onde você já vive com mais leveza, abundância, clareza e paz. Essas versões não estão no futuro. Elas existem agora, simultaneamente. O que muda é qual delas você está sintonizando. A consciência funciona como um seletor de frequência. Você não é um observador único, você é um conjunto de estados internos. Existe o você que reage, o você que se defende, o você que se paralisa, e existe também o você que confia, que age com presença, que escolhe diferente. Cada um desses estados colapsa uma realidade diferente. O cérebro não diferencia passado, presente e futuro quando se trata de emoção. Toda vez que você revive mentalmente uma situação antiga com a mesma carga emocional, o corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo agora. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Pensamentos repetidos fortalecem circuitos neurais específicos. Emoções repetidas reforçam estados químicos no corpo. Com o tempo, isso se torna um programa automático. E esse programa é o observador padrão. É por isso que tantas pessoas vivem no piloto automático.
Elas repetem os mesmos pensamentos, sentem as mesmas emoções, tomam as mesmas decisões e depois se perguntam por que a vida não muda. A realidade não muda porque o observador não mudou. Mudar a realidade exige mudar o estado de consciência a partir do qual você observa. Isso não acontece apenas com pensamento positivo superficial, acontece com reprogramação profunda. A glândula pineal sempre foi considerada um portal entre o mundo físico e o mundo da consciência. Os antigos chamavam de terceiro olho. A ciência moderna reconhece seu papel na regulação dos ciclos biológicos, mas estudos também sugerem sua relação com estados ampliados de percepção. Meditação profunda, respiração consciente e estados de presença reduzem a atividade do modo de sobrevivência e ativam regiões do cérebro ligadas à criação e à consciência expandida. Quando você sai do modo automático e entra no modo observador, algo muda. Emoção é a linguagem do subconsciente. Visualização não é fantasia, é ensaio neurológico. Quando você imagina uma experiência com riqueza de detalhes e emoção real, o cérebro ativa as mesmas áreas que ativaria se estivesse vivendo aquilo fisicamente. O corpo responde como se fosse real. Por isso atletas de alta performance usam visualização antes de competir. Quando você visualiza a versão de você que já vive a realidade desejada, sentindo gratidão, segurança e confiança, você começa a treinar o cérebro para aceitar essa versão como possível e depois como familiar. O coração tem um campo eletromagnético poderoso, muito mais forte que o do cérebro. Quando mente e coração entram em coerência, quando você pensa e sente a mesma coisa, o campo se organiza. E campos organizados influenciam outros campos. Você se torna coerente com realidades que vibram nessa mesma frequência. Não é mágica, é ressonância. O maior obstáculo não está no mundo externo, está na resistência interna. O ego se apega à identidade antiga porque ela é conhecida. Mesmo quando a identidade é limitante, o conhecido parece seguro. Mudança real exige uma morte simbólica da versão antiga de você. E toda morte gera resistência. Medo, dúvida, autossabotagem e procrastinação não são sinais de fracasso, são sinais de transição. Quando você decide se tornar um novo observador, o universo responde com testes. Situações surgem para ver se você vai reagir como antes ou responder a partir do novo estado. Se você reage como sempre reagiu, o padrão se mantém. Mas se você sustenta o novo observador, mesmo sob pressão, a realidade começa a se reorganizar. Atenção plena é a ferramenta central desse processo. Quando você observa seus pensamentos sem se identificar com eles, você percebe algo fundamental. Você não é o pensamento, você é quem observa o pensamento. E quem observa pode escolher. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Se você muda o estado interno de forma consistente, o reflexo externo muda automaticamente. A realidade quântica mostra que tudo é possibilidade até ser observado. E você está observando o tempo todo, consciente ou inconscientemente. A pergunta que define tudo é simples e direta: qual observador você escolhe ser agora? Porque a realidade de amanhã é apenas o reflexo do observador que você sustenta hoje. Se você continuar sendo o mesmo, nada muda. Mas se você escolher se tornar o observador consciente, alinhando pensamento, emoção e presença, você começa a colapsar linhas temporais que antes pareciam impossíveis. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de observar. A partir do momento em que você entende que não é o mundo que cria você, mas você que colapsa o mundo que observa, algo começa a mudar silenciosamente dentro de você. Não é uma explosão, não é um evento dramático. É uma mudança sutil, quase imperceptível, mas extremamente poderosa. Você começa a perceber que a realidade reage antes mesmo de você agir. Pequenos sinais surgem. Coincidências começam a se repetir. Pessoas aparecem com mensagens específicas. Situações se reorganizam sem esforço. E isso acontece porque, quando o observador muda, o campo responde. Não por recompensa, não por mérito, mas por coerência. O campo não entende palavras, ele entende estado. Ele não responde ao que você deseja, ele responde ao que você sustenta internamente de forma consistente.
E aqui entra um ponto que quase ninguém fala com clareza. A maioria das pessoas acredita que consciência é algo abstrato, filosófico, distante. Mas consciência é funcional. Ela opera como um sistema de navegação. Ela decide, a cada segundo, qual versão da realidade você está acessando. E isso não acontece em grandes decisões apenas. Acontece nos micromomentos. Na forma como você reage a uma mensagem. Na emoção que você sente ao lembrar do passado. No diálogo interno que você mantém enquanto caminha, trabalha ou espera. Esses momentos parecem pequenos, mas são exatamente eles que mantêm o observador ativo. Não é o grande ritual que define sua realidade. É o estado que você sustenta quando ninguém está olhando. Você pode passar uma hora meditando e depois passar o resto do dia reclamando, se sentindo indigno, reagindo com medo. Nesse caso, quem colapsa a realidade não é o observador da meditação, é o observador do restante do dia. A realidade responde ao padrão dominante, não ao esforço pontual. É por isso que tantas pessoas dizem que tentaram de tudo e nada funcionou. Elas tentaram técnicas, mas nunca sustentaram identidade. E identidade é o que colapsa a realidade. Identidade é o observador em estado contínuo. Quando você começa a sustentar um novo estado interno, algo curioso acontece. A mente começa a protestar. Pensamentos antigos retornam com força. Emoções desconfortáveis surgem sem motivo aparente. Situações externas parecem piorar por um tempo. Isso não é retrocesso. Isso é reorganização. É o sistema antigo tentando se manter vivo. O cérebro foi treinado por anos a operar de uma certa forma. Ele criou mapas, previsões, rotas automáticas. Quando você muda o estado interno, você ameaça esses mapas. E o cérebro reage tentando te puxar de volta. Não porque ele é contra você, mas porque ele foi programado para priorizar sobrevivência, não expansão. É aqui que a maioria desiste. Porque confunde desconforto com erro. Mas desconforto é sinal de transição. Toda mudança real passa por um período de instabilidade. O observador antigo ainda não morreu completamente, e o novo ainda não se consolidou. Esse espaço intermediário é desconfortável, porque você não é mais quem era, mas ainda não se tornou totalmente quem está se tornando. E esse espaço exige algo raro: presença. Não reação. Não fuga. Presença consciente. Quando você permanece presente mesmo diante do desconforto, algo profundo acontece. Você começa a perceber que emoções são ondas, não identidades. Elas surgem, se intensificam e passam. Pensamentos são eventos mentais, não verdades absolutas. E quanto mais você observa sem se identificar, mais poder você recupera. Porque você sai do campo da reação e entra no campo da escolha. E escolha é o ponto onde a realidade começa a se dobrar. Existe um momento específico nesse processo em que a mudança começa a se tornar visível externamente. Não é quando você sente euforia. Não é quando tudo parece perfeito. É quando você reage diferente a algo que antes te dominava. Pode ser uma crítica que não te abala. Uma situação que antes geraria medo, mas agora gera calma. Um atraso, uma perda, um silêncio que antes te consumiria, mas agora você observa sem colapsar drama. Nesse momento, o campo registra, o observador mudou. E quando isso acontece, as probabilidades começam a se reorganizar rapidamente. Porque o universo não responde à intenção declarada. Ele responde à identidade assumida. Se você diz que confia, mas reage com ansiedade, o campo lê ansiedade. Se você afirma abundância, mas sente escassez, o campo responde à escassez. O campo não julga a incoerência, ele apenas a reflete. Mas quando pensamento, emoção e ação entram em alinhamento, o sistema se estabiliza. E estabilidade interna gera fluidez externa. Outro ponto essencial nesse processo é o silêncio interno. A maioria das pessoas vive em ruído mental constante. Pensamentos sobre o passado, projeções do futuro, diálogos internos incessantes. Esse ruído mantém o observador fragmentado. Quando você silencia, mesmo que por instantes, algo se abre. O silêncio não é ausência de pensamento, é ausência de identificação.
E nesse espaço, você acessa o campo de possibilidades de forma direta. Não como ideia, mas como sensação. É nesse silêncio que intuições surgem. Decisões claras aparecem sem esforço. Caminhos se mostram sem lógica aparente. E isso acontece porque você saiu do modo analítico e entrou no modo perceptivo. A realidade não é decifrada apenas pela mente racional. Ela é sentida. O corpo sabe antes da mente. O coração percebe antes do pensamento. Quando você aprende a ouvir esse nível mais profundo, você para de forçar decisões e começa a responder ao fluxo. E responder ao fluxo não é passividade. É precisão. É agir no momento certo, da forma certa, sem desperdício de energia. É quando as ações deixam de ser pesadas e passam a ser naturais. Existe uma inteligência organizando o campo. Não no sentido religioso, mas no sentido sistêmico. Tudo busca coerência. Tudo busca equilíbrio. Quando você entra em coerência interna, você se alinha a essa inteligência. E o que antes parecia esforço passa a parecer sincronia. Pessoas certas surgem no momento certo. Conversas acontecem no instante exato. Informações chegam quando são necessárias. Não porque você atraiu conscientemente, mas porque você se tornou compatível. E aqui está um ponto importante: compatibilidade não é merecimento. Não é moral. Não é punição nem recompensa. É ressonância. Um rádio não toca uma estação porque merece. Ele toca porque está sintonizado. Quando você muda a sintonia interna, você acessa outra estação da realidade. Simples assim. O erro da maioria é tentar mudar a estação sem girar o botão. Elas querem ouvir outra música mantendo a mesma frequência. E isso não é possível. Com o tempo, se você sustenta o novo observador, algo ainda mais profundo acontece. O medo diminui. Não porque a vida se torna previsível, mas porque você confia na sua capacidade de responder. A necessidade de controle enfraquece. A ansiedade perde força. E você começa a perceber que não precisa saber todos os passos. Precisa apenas sustentar o estado correto no passo atual. O próximo passo sempre emerge a partir daí. Esse é o ponto em que a vida deixa de ser uma luta constante e passa a ser um diálogo. Você age, o campo responde. O campo responde, você ajusta. Não há rigidez. Não há apego excessivo ao resultado. Há presença e alinhamento. E paradoxalmente, é quando você solta a obsessão pelo resultado que os resultados começam a aparecer. Porque obsessão nasce do medo de não ter. E medo contrai. Alinhamento nasce da confiança de ser. E confiança expande. Você começa a entender que não precisa convencer ninguém, provar nada, correr atrás desesperadamente. Esse é o ponto em que a vida deixa de ser uma luta constante e passa a ser um diálogo. Você age, o campo responde. O campo responde, você ajusta. Não há rigidez. Não há apego excessivo ao resultado. Há presença e alinhamento. E paradoxalmente, é quando você solta a obsessão pelo resultado que os resultados começam a aparecer. Porque obsessão nasce do medo de não ter. E medo contrai. Alinhamento nasce da confiança de ser. E confiança expande. Você começa a entender que não precisa convencer ninguém, provar nada, correr atrás desesperadamente. O movimento passa a ser interno. E o externo acompanha. Não imediatamente em todos os aspectos, mas progressivamente. E quanto mais você confirma internamente, mais rápido o externo responde. Porque o campo reconhece consistência. E então chega um momento silencioso, quase invisível, em que você percebe que não está mais tentando mudar a realidade. Você está apenas vivendo a partir de um novo estado. E isso muda tudo. Porque agora o colapso acontece naturalmente. Sem ritual. Sem esforço. Sem tensão. Você se tornou o observador que colapsa realidades diferentes sem precisar pensar sobre isso. E é aí que você entende algo fundamental. Nunca foi sobre criar algo novo. Sempre foi sobre parar de sustentar o antigo. Nunca foi sobre forçar o futuro. Sempre foi sobre mudar o presente interno. O agora é o único ponto onde o colapso acontece. Não ontem. Não amanhã. Agora. E cada agora é uma escolha de observador.
Se você sustentar isso, dia após dia, mesmo quando parecer que nada está acontecendo, o campo está se reorganizando. Sempre está. O invisível precede o visível. A frequência precede a forma. O estado precede o evento. Confie no processo não porque alguém disse, mas porque você começa a perceber os sinais. E quando você percebe, já não há mais retorno. Porque você não consegue mais fingir que não sabe. Você viu como o jogo funciona. E quem vê, não consegue mais jogar inconsciente.